pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Evangelho de Mateus aqui. E perguntou-lhe alguém, na página seguinte: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai, ou seja, disputem, né? Se esforcem por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos. A quem ensinaste nas nossas praças? E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. Então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Fácil, né? Não precisa mais nada, né? Tá dito, né, São Manuel? Acabou, né, São Manuel? Acabou, né, São Manuel? Aqui, esse lance que ele fala, então os que são os últimos serão os primeiros, ele está se referindo, né, a que vem do norte, que vem do sul, que vem do oeste, de outras regiões que nós não estamos. Então, estrangeiros herdarão a nossa terra, né, e nós não valorizamos. Vem pessoas de fora e vão ser muito mais felizes porque nós não soubemos aproveitar. Isso Jesus já falou em outras parábolas em relação às bodas, lembra? Né? Ele colocando lá como Messias, como filho daquele homem, né, que preparou a vinha, preparou a boda, e era para ele. Jesus veio para aquele povo que estava mais preparado, mas como eles não entenderam, pelo menos a grande maioria, e aí não deram atenção. E até hoje, né, esses nossos irmãos consideram sim Jesus a maior prova de que Jesus existe, né? Porque alguns insistem em falar que Jesus foi um mito, né? Acreditam em Platão, em Pitágoras, 600 anos antes de Cristo, mas não acreditam em Cristo, 600 anos depois de Pitágoras, né? Querem acreditar que Jesus, a maior prova da existência de Jesus, seja ele profeta, Messias ou não, não importa, é que os judeus comprovam a sua existência. Esse povo judeu é maravilhoso. O que eles falam, eles estão de boca em boca. Por que eles estão aí, né? Porque realmente eles são bons no que fazem. Então nós podemos ter certeza, né, se alguém tinha dúvida, de que Jesus existiu. Tá? Mas o que eu queria falar com vocês, antes de falarmos sobre a porta estreita, é o seguinte: nós temos ouvido ao longo dos anos, né, aquela frase que os cristãos costumam dizer, né, que Jesus morreu para salvar os nossos pecados. Jesus derramou sangue na cruz para nos livrar do pecado original. Os outros pecados são o quê, né? Sei lá. Né? Enfim, se referindo àquele pecado do fruto proibido de Eva lá, né? E Adão, no paraíso. Nós espíritas falamos às vezes essa frase, sim, até acreditamos, né, nela, mas com outro enfoque, né, gente? Se Jesus tivesse vindo e nos livrar de todo pecado, qual seria o nosso mérito de lutarmos? Então eu não preciso fazer mais nada, mas já estou salvo. E como é que uma pessoa sozinha salvaria todos os nossos pecados? Teria que vir milhares de Cristos, porque nós temos tanto pecado que um Cristo só não daria, nem 1000 Cristos daria. Os pecados nossos são demais, né? Então, essa frase, eu já falei aqui de algumas outras vezes, as maneiras que Jesus encontrou para fazer a mesma coisa, afunilar, ensinando-nos o amor. Todas as parábolas, os ensinamentos, são voltados para que nós aprendêssemos a amar. Tanto que ele resumiu todos os profetas, os 10 mandamentos, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Embora no Antigo Testamento conste esses mandamentos, né,
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como si mesmo, mas na relação dos 10 mandamentos não consta isso aí. Na relação dos 10 mandamentos, a tábua lá, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, né? Esse é o de 5 linhas. Né? Aí a igreja acabou resumindo, adotou o que Cristo ensinou e ficou o primeiro mandamento como amar a Deus sobre todas as coisas, mas isso não é da tabela de Moisés, né? Ele resumiu todas essas profecias em 2, ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele pregou é para nos ensinar o amor. A parábola do filho pródigo ensina o perdão, o amor. A parábola das bodas, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do bom samaritano, tudo leva ao amor, à caridade. Então, o único fim que nós temos que caminhar é para o amor. Dizem até que a única religião que vai existir é o amor. Porque a gente fala muito, né? No início eu até acreditava também, né? Que o espiritismo vai ser a religião do futuro. Menos, né? Menos. A gente não pode ser tão, né, achar que nós estamos... Olha, que bom que seria, né? Vai, vamos dizer. Mas não é bem assim, né? Os nossos irmãos de outras igrejas são muito felizes lá. Quem somos nós para dizer que aqui é melhor, né? E eu posso falar porque eu vivi 20 anos na igreja católica, né? Sei como que são as coisas. Minha família inteira é evangélica, quase toda, né? Enfim, são felizes. Que direito eu tenho eu de tirá-los de lá e trazer para cá, só porque eu acho que é aqui. Mas o que é religião? Religião é a religação da criatura com o Criador. Desde os primórdios, o espírito Neandertal, o Cro-Magnon, lá, os bestiais que nós éramos, já tínhamos aquela ligação com alguém. Opa, alguém está mandando essa chuva, alguém está mandando esse trovão, alguém morreu, para onde foi? Começava a ter essa ligação. Então, isso é religar, é religião. Agora, não é o culto, não é a palestra, não são os livros de Kardec, não é o espiritismo que vai nos levar a Deus. Mas é a verdadeira religião que ele fala que é o amor. A religião que não ensina o amor não está fazendo jus à palavra religar. Que quem liga a Deus é só o amor, mais nada. Tudo que é oposto ao amor desliga de Deus. Tudo, tudo. Então, toda religião que ensinar o amor é ótima religião. Tanto que aquele homem lá, o Dalai Lama, acho que até falei para vocês uma vez, o Dalai Lama foi questionado nos anos 90, ele estava aí no Brasil, e perguntaram para ele, claro, né, o repórter louco para perguntar, porque o budismo, eles não acreditam em Deus, não se considera religião, assim como nós espíritas, muitos não querem nem falar que o espiritismo é religião. Tranquilo, né? Mas aí o repórter falou assim, mas mestre, qual é a melhor religião? Pegando o Dalai Lama na parede, que o Dalai Lama simplesmente falou, olha, a melhor religião é aquela que mais aproxima você de Deus. Acabou. Você está onde? Na Assembleia? Você está na Igreja de Cristo? Você está no Espiritismo? Você está no Catolicismo? Você está na congregação? Você está na Batista? Ela está aproximando você de Deus? Então ela é boa religião para você, acabou. E a gente costuma dizer, né, seu Manuel, que nós que estamos aqui precisamos do Espiritismo. Mas não quer dizer que meus irmãos, a minha família, o pessoal, precisa. Né? Até nos anos 90, ainda havia muito em São Paulo, aqueles carros, leia Kardec para entender Jesus. Muita pretensão da nossa parte. Achar que só vai entender Jesus quem lê Kardec. Nós entendemos perfeitamente o teor dessa frase. Eu, inclusive, serviu para mim, porque eu fui entender melhor Jesus depois que eu conheci o Espiritismo. Um outro Jesus. É um outro mundo, não foi só Jesus. O mundo, as vistas dilatam, né? Você enxerga as pessoas, tanto os mendigos, os ricos, os pobres, os inimigos, os amigos, a família, todo mundo você passa a enxergar de uma forma diferente. Aí sim, mas querer passar que é como se fosse, olha, né, aprenda inglês aqui na minha escola, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, em outra não vai aprender, tem que ser na minha. Então, tanto é que você vê, praticamente em São Paulo, nunca mais eu vi essa frase. A gente foi se tocando, né? Que às vezes uma frase bonita pode gerar prepotência, né? Pode gerar. E não é isso que eles querem. Não é nada disso que quem escreveu queria dizer. Mas pode passar essa impressão. Eu já ouvi dizer, mas como assim? Quem são vocês que só vocês acham que vão entender Jesus? Nós entendemos muito mais. É verdade. Entendem mesmo. Tá? Então, aí as pessoas pararam de andar com essa frase. A gente vai evoluindo, né? A gente vai vendo que às vezes a gente erra por zelo, por excesso. Por excesso a gente erra. Às vezes a gente não cumprimenta uma pessoa com medo, mas a pessoa, poxa, nem me cumprimentou. E você ficou com receio É natural isso aí, é nosso natural. Nós não sabemos o que está na mente da pessoa. Então, quando nós falamos, então, que Jesus veio para nos salvar, Jesus morreu para salvar os nossos pecados, é da seguinte forma.
Sem Jesus, o que nós seríamos hoje? Todos esses mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus é que nos salvam. Ele veio para nos salvar nesse sentido, de mostrar um novo caminho. Ele salvou os nossos pecados, mas dessa forma, né, de nos tirar do materialismo, do egoísmo, nos tirar da criminalidade, para nos colocar um caminho novo, que é o caminho de ver Deus como Pai. Ele que trouxe Deus como Pai. Deus sempre foi um tirano, um vingador, né? Foi não. A forma como o homem desenhou Deus, bem entendido, né? A forma como o homem trouxe Deus foi essa. E Jesus trouxe uma nova forma. Será que nós estaríamos nesse mundo? Talvez o Brasil talvez nem existisse. Vai saber, né? Nós estaríamos espalhados por outros lugares do universo. Então, Jesus foi um marco na nossa vida. Ele salvou sim, salvou, porque ele nos tirou de toda aquela escuridão, de todas aquelas trevas, de todo aquele, inclusive o panteísmo, né? Os deuses, ele acabou, praticamente a partir de Jesus, os deuses foram, tanto que em 311 se criou a Igreja Católica, né? Pelo imperador Constantino. Ele proibiu os deuses, proibiu. Agora, quem não seguir o cristianismo vai morrer. Aí já da linha dura, porque ele tinha interesse em conquistar o povo, porque ele queria ser bom, e para ser bom ele queria se unir ao cristianismo. Claro, seja lá como for, ele fez coisa boa. Seja com intenção, segundo as intenções, ele fez coisa boa, né? Bom, então é isso. Quando nós ouvirmos falar de que Jesus morreu para nos salvar nossos pecados, é nesse sentido. Ele salvou sim. Se nós não tivéssemos Jesus hoje, nós não seríamos o que somos. Nesse sentido. Agora, cuidemos dos nossos pecados, tá? É nosso, não de Jesus, tá certo? Eu fiz um carnê no MAP, na época que tinha MAP em São Paulo, que todo mundo novo aqui não sabe o que é MAP, né? Mas é uma loja enorme que tinha lá no Santa. O carnê era meu, é eu que ia pagar. Eu não fiz carnê para ele pagar nem para ninguém, entendeu? Então, Jesus não vai pagar o meu carnê. O carnê dos meus pecados são meus, e não de Jesus. Ele me ajuda em tudo o que ele puder, como um pai e família que pode ajudar em várias situações. Mas eu assumi, eu tenho que comprometer, o compromisso é meu, tá certo? Então tá aí. Agora, um desses ensinamentos, gente, é a porta estreita. Uma dessa salvação que Jesus deixou para nós é a porta estreita, é uma outra forma de explicar como se chega a ser bom. No Espiritismo a gente fala demais de alguma coisa chamada reforma íntima. É a coisa mais difícil que tem. A gente vai viver e não vai conseguir fazer essa reforma íntima, porque é difícil, né? Tem livros e tudo, não é, Débora? A Débora é a nossa dirigente do curso aí, às quintas-feiras, né? E a gente sempre lê um trecho do livro da reforma íntima, né? A reforma íntima, o que é reforma íntima? O que é íntimo? Só aquilo que eu sei. Então eu tenho que me corrigir. Ó, parar de falar menos palavrão, porque diz que os palavrões atraem coisas ruins. Toda vez, corta o dedo, não, pense, antes de falar palavrão. Parece que vem na hora, né? Parar de beber demais, ultrapassar os limites de comer, de beber, seja de bebida alcoólica ou não importa, né? Parar de pensar em pessimismo, parar de pensar como é que o vizinho está conseguindo terminar as coisas, parar de pensar por que a chuva que deu não tirou as telhas da minha casa, ou tirou só as minhas, não do vizinho, que aquele temporal lá arregaçou todas as casas lá do condomínio, né? Então, parar de maledicência. Mas eu é que sei o que eu estou fazendo. Sou eu que sei se eu sou mal. O que eu faço de errado? Nossa, então por isso que é reforma íntima. É só eu que posso fazer por mim, mas ninguém, né? Então, esse é o caminho que nós trilhamos, que nós tentamos trilhar. E a porta estreita está totalmente ligada com a reforma íntima. Por quê? O que é a porta estreita? Jesus falou, porfiai, ou seja, se esforçai, né? Disputem a porta estreita, que não são todos que vão conseguir, né? Porque o caminho largo leva para as perdições. A gente pergunta, os pais hoje que têm adolescentes, quando eles vão para uma festinha, vão para uma balada, a gente não fica preocupado? Por que a gente fica preocupado? Porque a porta larga, o caminho largo, está cheio de coisas fáceis de nos levar. É gostoso, é muito bom você se acomodar, é muito bom você fazer as coisas prazerosas, sem medir consequência. Essa é a porta larga. Toda porta larga, ela se estreita no final. Toda porta estreita, ela se alarga no final. Quando nós começamos uma tarefa muito fácil, está tudo fácil, mas está muito fácil, eu não estou nem acreditando, a gente já começa a pensar nisso, sabe que vai piorar, não vai chegar, e é isso mesmo. Agora, quando você começa a quebrar um concreto,
por exemplo, aí você quebra, depois vai vir terra, vai vir coisa mais fácil, você já quebrou, você já fez a pior coisa, a coisa mais difícil você já fez. Então, quando nós conseguimos fazer algo, geralmente são coisas que nos dão tarefas para fazer. Né? Quando a gente trabalhava lá na Caixa, lá no banco, precisava de 2 pessoas para ir para um bairro difícil, perigoso. Né? Ninguém queria ir para ajudar lá, ficar um mês lá. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí meu amigo, eu também vou com o Antenor. Opa, bom, que bom. Fomos. Nossa, ganhamos o paraíso. Ninguém sabe, e eu que estava nos esperando lá. Uma mesa farta todo dia de coisa mais deliciosa, de biscoito, de bolo. Ninguém sabe. Nos trataram como heróis, que nós fomos ajudá-lo. Nós colocávamos o carro na garagem, lá do gerente. Éramos tratados, ninguém soube do tratamento que nós recebemos. Né? Então, quando a coisa parece ruim, quando a porta parece estreita, vá. É nela que você tem que ir. Ali está esperando coisa boa. Também a gente não costuma falar que quando a gente quer uma coisa preciosa, alguém quer fazer um favor, você vai pedir para quem? Para quem está na rua sem fazer nada, você vai pedir para aquela pessoa que está mais ocupada. Porque uma hora ela vai tirar um minutinho e vai nos atender. Mas aquela pessoa que não tem responsabilidade nenhuma, nem olha no fichário, no calendário, sei lá, nem olha, nem na agenda, nem sabe, nem se lembra que assumiu um compromisso com você. Porque ela não está acostumada com a solidariedade. Né? Ela está acostumada com o bem bom, com o prazer de fazer as coisas que ela quer. Essa é a porta larga. Mas a hora que ela precisar, o que vai acontecer? Quase ninguém vai estar em condições de ajudá-la. É mais ou menos aquela história da mentira, né? Toda mentira é uma porta larga, né? Porque ela vai ficar larga, mas ela vai se estreitar de uma forma tão apertada que a gente não vai conseguir passar. O que o nosso irmão, o nosso amigo Kardec nos ajuda aqui nessa história, mais para lá e para baixo, aí vocês, né? Ele está dizendo o seguinte, que no mundo de provas e expiações que nós estamos, o mal ainda predomina, é abundante. Então, a facilidade que nós temos de optar pelo mal é muito grande, porque é abundante, tem muito mal. Então, é muito fácil você sair na rua e brigar, discutir, porque está cheio de pessoas dessa mesma energia. Então, às vezes você quer ficar em paz, você fica em casa. Se você sai, você já começa a ficar estressado, discute com não foi bem atendido numa loja, num banco, no mercado, você mesmo foi grosso, enfim. Por quê? O mundo não nos oferece isso. Aí ele fala, mas se Deus tivesse nos colocado num mundo desse, só com coisas maldosas, ele não teria sido justo. Porque então, com que fim um pai joga um filho na cova dos leões? Então, ele fala que isso aí não é absoluto, né, essa comparação. Que isso é apenas para que nós entendamos que, embora prevaleça o mal, nós temos a outra porta, né, que é a porta mais difícil, que é de respeitar, de ter paciência. Vai nos estar no dia, eu discuti ontem, a pessoa não é, mas hoje eu vou lá e eu vou ser mais calmo. Não, eu acho que eu errei. Então, peraí, eu vou chegar diferente. Quem sabe? E essa é a porta estreita. É nesse sentido. Porque se o mundo de hoje, nós não temos condições de habitar um mundo regenerado. Primeiro porque, só essa semana, eu vi 2 carros jogar lata de cerveja na rua ali. Eu fiquei, sabe assim, inconformado. Blé, tinha até coisa ainda, tem até líquido ainda. Poxa, é engraçado, olha a diferença, né? Nós não temos vez lá. Aqui na Holanda, né? Diz que não pode jogar um papel no chão, que paga para quem já viu lá, quem foi lá deve saber, né? Eu nunca fui. Mas fala-se muito, né? Que a exigência é muito grande. Então nós não estamos acostumados com essa higiene, no mundo regenerado, nós não estaríamos lá, nós não temos condições de entrar. Porque nós seríamos, todo mundo já viria, aquele lá é Neandertal, aquele lá veio do mundo primitivo, cuidado com ele que ele vai morder. Porque nós vamos passar essa imagem para eles, percebe? Então, esse é o nosso mundo. Se esse é o nosso barco, vamos remar. É aqui que nós estamos. Aliás, uma vez a gente falou que o André Luiz falou, tem um livro que ele fala, Respostas da Vida, o nome do livro, agora lembrei, que ele fala, Deus não coloca a gente onde ele não precisa da gente. Então, se nós estamos aqui, alguma coisa tem, certo? Então, Kardec nos alerta sobre esse mundo de provas e expiações, mas que nós estamos exatamente para fazer o nosso papel de reforma íntima, que é pegar a porta estreita. O que mais que nós podemos relacionar com a porta estreita? Que para nós é porta estreita, que é porta larga. Sidney, você tem algum exemplo?
Não, né? Eu já sabia. Alguém passou por alguma porta estreita? Ou passou por uma porta larga e que se estreitou? Tem coisas muito banais, né? Coisas assim. Eu, por exemplo, quando eu estava com problema na garganta, eu fui tomar Bezetacil. E era um amigo meu, um farmacêutico, que era meu amigo. Eu falei, rapaz, mas esse negócio dói demais, não dá pra amassar. Ele falou, se passar xilocaína, não vai doer pouco. E eu peguei a porta larga, porque depois eu não conseguia andar de tanta dor. Ela vem depois, a dor em dobro. Entendeu? Ele não falou isso, né? Isso ele não me falou, né? Ele falasse, eu não teria aceitado. Então, que a gente opta por uma porta larga, ela vai estreitar, que eu falei, vai estreitar. Tá? Tem uma historinha de um casal que as coisas estavam difíceis lá na vila, e ele foi arrumar um emprego numa fazenda distante, né? Aí arrumou as coisas e tudo e foi embora. Falei, mulher, ficou um filho lá de 8 anos, né? Daí eu vou deixar umas coisas aí e tal. Se precisar, você faz compra lá no armazém. Quando eu chegar com dinheiro, eu pago. E foi embora. E trabalhou 6 meses. Aí, quando terminou, à noite, arrumou as trouxas. O padre dele fez o pacote de dinheiro. Falou, confere aí, vê se está tudo certinho esse dinheiro. É isso mesmo e tal. Agora você pode ir embora. E ele dormiu. Mas ele sonhou. Na última noite, ele sonhou que ele estava num caminho estreito. Uma trilha, meio perdida no mato. E ele via uma outra estrada bonita, larga, né, com flores, carros passando. Mas ele não conseguia sair do caminho no sonho. Mas que depois do sonho, antes de acordar, ele viu que tinha alguma coisa boa. Tinha alguma coisa boa. Aí ele acordou, esqueceu. Aí até logo e tal, para o patrão, ele falou assim, escuta, você vai embora por aqui. Na hora, quando chegar numa bifurcação, você vai ver uma estrada larga e um caminho estreito. Aí ele lembrou do sonho. Nossa, e agora? O que você vai falar? Não, seguinte, a estrada é maravilhosa, às vezes precisa dar até carona, às vezes não, mas você vai chegar à noite lá. Vai chegar lá tarde, sua mulher vai estar dormindo, você vai estar cansado, entendeu? Se você pegar o atalho, você vai chegar na metade do dia. Só que, né, sei lá, caminho é estreito, tem bicho peçonhento, tem cobra, mas não tem problema, leva um facão e sem problema nenhum. Aí ele se lembrou, eu sonhei que eu estava perdido naquele caminho. Eu vou pegar a estrada. Aí colocou as trouxas embora, pegou o facão na cintura e foi embora. Quando ele chegou na bifurcação, ele não teve coragem de ir pela estrada. Alguma coisa falou para ele, não, eu estou com o facão mesmo aqui, qualquer coisa eu me viro. E foi, eu vou chegar mais cedo, vai que não tem um caminhão para me dar carona aqui, eu vou chegar à noite em casa. Foi, não parece que encontrou muita coisa difícil não. Só que a hora que ele chegou bem lá na frente, já tinha um rio. Foi o rio da minha casa, estou chegando, que bom, que maravilha, né? E aí ele estava atravessando a ponte, viu um menino caindo assim, tropeçou e caiu, já estava afogando. E ele, nossa, pelo amor de Deus, quem é essa criança? Chegou lá, nada mais era do que o filho dele, que tinha tropeçado e caído já para morrer afogado. Aí ele lembrou do sonho. Meu anjo da guarda me avisou que eu precisava vir pela porta estreita. Eu não quis o caminho bom, eu não quis esperar uma carona, eu preferi esse caminho aqui que era mais difícil, mas por que será? Alguma coisa me dizia que eu precisava chegar mais cedo em casa, mas não era nem para chegar mais cedo em casa, é a forma como Deus fala com a gente. As formas como Deus nos alerta são diversificadas para cada um de nós. Nós é que vamos entender, nós é que vamos saber como é que Deus conversa conosco. Mas Deus não conversa mais com a gente. Como não? Ele falava com Moisés, falava com Abraão, com Isaac, falava com os profetas, falava com Samuel, falava com todos eles. Mas e agora? Por que Deus não conversa mais com a gente? Né? Daí, só para nós entendermos, né? Não é que Deus se escondeu, né? É que a forma como a Bíblia foi escrita, né? Era uma maneira mesmo de escrever que fosse Deus que estivesse falando. Os evangélicos, nossos irmãos, não têm atravessador. Eles não têm anjo da guarda, eles não têm como os santos que tem no catolicismo, né? Não tem espírito, não tem mentor espiritual. Eles falam, Deus está me dizendo. É bonito isso, Deus está me dizendo. Legal, é uma forma que eles voltam lá naquela origem do Antigo Testamento. Claro, né? Nós sabemos que aquilo era uma alegoria, né? Que no máximo um anjo da guarda, um espírito protetor que estava falando com os profetas e tudo em nome de Deus, seja em nome de Deus ou não, né? E que hoje é a mesma coisa, só que hoje é um outro mundo. Hoje não tem os profetas, hoje nós temos a mediunidade, nós temos os padres, nós temos os pastores, nós temos todas essas pessoas que nos ajudam a conversar, a nos aproximar de Deus. E que é a religião que nós temos, que é o que nos aproxima de Deus, como nós estávamos falando, né? Então, gente, mais alguma coisa? Alguém não quer lembrar de mais nada? Ninguém lembra de mais nada?
quando nós optamos por um caminho largo, qual é a tendência? O que é caminho largo? É a vida fácil. Quando a vida é muito fácil, nós não aprendemos nada. Nós ficamos em casa vendo televisão, vendo as séries na Netflix lá, e curtindo as músicas, e fazendo um monte de coisa. Não estuda. Você não levanta 4 horas da manhã para ir trabalhar, não chega 1 hora da manhã da faculdade. O que vai acontecer conosco quando nós ficarmos adultos, daqui, ficarmos 30 anos? Não vou ter profissão, não vou ter um emprego, eu vou ver meus amigos de carro, meus amigos com roupa de marca, e eu só aquilo que meu pai consegue me dar, que já não consegue me dar mais nada. Tadinho, às vezes já está aposentado, já não tem... Porque nós perdemos a vida inteira andando pela porta larga. Nós não nos sacrificamos. Tá? Então, essa é a maior pobreza de espírito nossa, quando nós achamos que o caminho largo é sempre o melhor. Não, quando nós quisermos testar o nosso sacrifício, nosso esforço, optemos pelo caminho mais difícil. Você pode ter certeza, coisa boa nós vamos encontrar no caminho. As coisas do caminho largo, todo mundo já pegou. Quando é tudo largo, todo mundo chegou primeiro que a gente. Agora, quando você pega um caminho que ninguém passou ainda, você vai encontrar uma banana que ninguém pegou, uma banana madura, uma fruta. Agora, vai passar na estrada larga, não tem mais nada, está tudo seco, não tem mais nada, nem água vai ter para tomar, nem sombra vai ter. Agora, passa pelo meio do mato, onde tem espinho, você vai encontrar frutas silvestres, você vai encontrar sombra, você vai encontrar abrigo, tem lá suas dificuldades, mas é a porta estreita, você sabe que tem dificuldade, toda porta estreita nos oferece dificuldade, mas como a gente disse, no fim ela se expande, por quê? Porque a gente venceu, a gente passou por isso, tá certo? Tá bom? Mais alguma coisa?